Boa noite a todos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Podem se assentar, fiquem à vontade, sintam-se em casa, é a casa do Pai, né? Queridos, primeiro quero pedir desculpas aos irmãos, eu não costumo andar sozinho, tá, irmão? Hoje está só a metade de mim aqui, tá? Minha outra metade, minha esposa, costuma me acompanhar, mas nós estamos na nossa semana de oração e nós temos culto pela manhã às 6 horas todos os dias e às 19 horas todas as noites na segunda semana de cada mês. Eu estava na escala para hoje, do culto de lá, né, de oração, e prontamente eu quis atender o irmão Joel. Obrigado, tá, irmão? Obrigado, irmãos, por nos receber. E então a minha esposa ficou lá para poder dar seguimento ao culto, né, de oração lá com os irmãos, tá? Mas mandou um grande abraço a vocês, como toda a igreja mandou um grande abraço, tá? Márcia, quero estender esse abraço a Jéssica, tá? Fui pastor de jovens da Jéssica na Batista Central, né? Ela é uma bênção do Senhor, tá? Estenda aqui o meu cumprimento, o meu abraço todo especial a Jéssica, tá bem? Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é fantástica porque ela se completa e ela não se contradiz. Embora ela tenha sido escrita em mais de 1500 anos, em países diferentes, por autores diferentes, a palavra de Deus ela é completa, ela se encaixa perfeitamente. E recentemente o Senhor me mostrou, num momento de intimidade com Ele, no meu tempo a sós com Ele, numa manhã, né, primeira coisa do dia, né? Quando a Bíblia fala buscar primeiro as coisas do alto, as coisas de Deus, primeira coisa do dia falar com Deus, né? Primeiro dia da semana cultuar o Senhor, primeiro domingo do mês entregar o seu dízimo, botar as coisas do Senhor em primeiro lugar. E num desses momentos de oração pela manhã, o Senhor me mostrou uma coisa que eu ainda não havia, eu não tinha prestado atenção nisso, e eu queria compartilhar com os irmãos sobre a bondade de Deus. Então, primeiro eu quero falar de alguns aspectos da bondade de Deus, para que a gente não tenha a falsa impressão de que Deus é um Deus permissivo, porque às vezes a gente acha que quando alguém é bom a gente pode tudo, a pessoa não se importa com nada. Os netos adoram ir para a casa dos avós, estou vivendo essa experiência, porque na casa da vovó, o vovô é bonzinho, a vovó é boazinha, tudo pode, e a gente costuma ter essa mesma percepção de Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Então às vezes a gente confunde essa bondade de Deus, e eu queria nessa noite, em alguns minutos, não sei se muito ou pouco, o Espírito Santo vai dizer, deixar algumas coisas claras sobre a bondade de Deus e sobre o que fazer para receber a plenitude da bondade de Deus sobre as nossas vidas. É claro que vai ficar bastante óbvio que se não houver transformação completa na nossa vida, a gente vai experimentar a graça do Senhor, a bondade de Deus, de forma circunstancial. Sabe aquela graça, aquela bênção, aquele favor que Deus dá a todo mundo? Choveu no seu terreno para o seu café produzir,
Chove no do vizinho que não é crente também. É bênção na vida dele, é bênção na sua vida. Mas sabe aquela plenitude da bênção mesmo? De sentir a presença, de poder saber que você está seguro nos braços do Senhor. Essa exige transformação completa, radical transformação nas nossas vidas. E se não for assim, não adianta espernear, porque a palavra de Deus é uma só. Existem os favores que ele estende a todo mundo, mas tem uma coisa, uma graça que é exclusiva daqueles que são convertidos, daqueles que entregaram sua vida para Jesus Cristo. A herança da salvação. A herança da salvação, ela é para os filhos. E eu quero dizer uma coisa aqui que pode soar um pouco forte, mas é fato. A gente às vezes aprende, que todo mundo é filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia nos diz. O Evangelho de João separa a gente em filhos e em criaturas. O Evangelho de João, ele diz que todo aquele que crer em Jesus Cristo, esse ganha o direito de chamar Deus de Pai. Ser filho de Deus é direito adquirido pela fé. E bondade de Deus é graça. E precisa transformação pela fé para receber a graça do Senhor. Então, primeiro coloque no seu coração que a bondade não é algo que Deus tem. É o que Ele é. E que toda bondade existente é reflexo do amor de Deus. E o maior ato de bondade de Deus não é conforto material, mas é o plano de redenção através de um Jesus Cristo crucificado. A bondade de Deus, ela se manifesta na paternal correção. É isso, irmão. A bondade de Deus, ela se manifesta na paternal correção. Como pai, ele corrige os filhos a quem ele ama. E às vezes a gente não aceita muito bem essas correções. Mas eu quero te dizer que evangelho é, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o evangelho de Jesus Cristo é desafio, é confronto. Ele é para te fazer se sentir desconfortável, porque é o desconforto que te tira dessa paradeira espiritual e que te faz avançar. É o desconforto, é o confronto do evangelho que gera transformação nas nossas vidas. Eu quero te dizer que se você vem à igreja esperando palavras de afago, palavras que vão te confortar no seu pecado, te fazer tomar a forma do mundo, então tem algo errado com a sua fé. Porque a graça de Deus, a bondade de Deus também se manifesta na correção. E eu quero te dizer algo importantíssimo. O fato de Jesus Cristo ter sido crucificado como Cordeiro imaculado e perfeito trouxe para nós o perdão de todos os nossos pecados. E eu quero que você entenda que a palavra todos, ela não tem exceção. A palavra todos não abre exceção, é todos os pecados mesmo, e isso se refere inclusive aos pecados que possivelmente você ainda virá a cometer. Mas isso não é um ingresso para o pecado. Isso não é uma permissão para que você peque. Muito pelo contrário. Isso é para encher o seu coração de gratidão. E jamais, em momento algum, deixar se passar pelo seu coração a possibilidade de aborrecer o Espírito Santo. Recentemente, irmãos, eu fiquei doente numa viagem de férias em Maceió, muito longe de casa. Eu tive muito perto da morte.
o Senhor manifestou a sua bondade sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, e por isso eu estou tendo essa oportunidade de falar com vocês nessa noite. E eu entendi que essa manifestação da bondade de Deus não tem nada a ver com a gente. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sirvo a Deus, não é por isso. É como a gente disse antes, a bondade não é algo que Deus tem para nos dar, a bondade é o que Ele é. Ele é bom. A bondade de Deus, ela não pode ser desculpa para o pecado, ela precisa ser um instrumento de quebrantamento do nosso coração, que nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é simplesmente uma característica dele, que não pode ser extraída da sua essência. Portanto, pensar que Deus não recebe as suas orações, que Ele não liga para as suas dificuldades, é algo tão absurdo. Não é assim. É a perfeita correção do Senhor se manifestando em forma de bondade sobre as nossas vidas. Em resumo, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que a bondade de Deus, ela é a base de sustentação da confiança cristã na salvação em Cristo Jesus. É o conforto absoluto de que suas bênçãos se estendem sobre a nossa vida pelo sacrifício supremo na cruz. Dito isso, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 34, verso 8. Porque aqui estão revelações importantíssimas do Senhor para nós. E quando você encontrar, se você puder, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. O Salmo de número 34, no verso 8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Abençoado é o homem que nele se refugia. Amém? Você pode repetir comigo esse versículo? Vamos junto? Provem e vejam como o Senhor é bom. Abençoado é o homem que nele se refugia. Amém? Podem se assentar. Queridos, como os irmãos sabem, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela foi escrita em hebraico. E o bom entendimento do texto passa por um bom entendimento do texto original. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas a respeito de umas palavras-chave dentro desse versículo. Primeiro, o verbo provar, provem. Provar, na língua original do texto, no hebraico, implica numa experiência direta e pessoal. Enquanto o verbo ver, ele sugere uma percepção profunda, discernimento, consideração de tudo aquilo que Deus é e faz e diz. O provar aqui de experiência pessoal, nós podemos comparar a tentativa de explicar o sabor de uma comida. O irmão Joel pode me perguntar assim: pastor, esse bolo que a Márcia fez está bom? Eu posso dizer, tá. E ele vai me perguntar o quanto ele está bom. E eu vou dizer muito. Mas isso é o suficiente para você ter uma ideia desse sabor? Não, não é. Para ele ter a ideia exata do quão bom é o bolo que a Márcia fez,
ele precisa ter uma experiência pessoal. Ele tem que pegar esse bolo e experimentar. Então, quando Davi diz prova o quanto o Senhor é bom, como o Senhor é bom, Ele está nos convocando a ter uma relação de proximidade, de intimidade, uma relação pessoal com Deus. A gente não prova e vê que o Senhor é bom no milagre que aconteceu na nossa vida. A gente não prova o quanto o Senhor é bom no milagre que aconteceu na vida do irmão. A gente prova o quanto o Senhor é bom na intimidade com Ele. E como se constrói intimidade com Deus? Vida de oração, estudo da palavra, edificação da vida do próximo. Aquilo que Deus te fala na sua oração, na madrugada, pela manhã, seja quando for que você faz o teu tempo a sós com Deus, ele é bênção, e bênção precisa ser compartilhada. Liga para o seu irmão e fala assim: irmão, olha o que Deus me falou, olha que coisa maravilhosa Deus falou comigo nessa manhã. Eu quero compartilhar com você o quanto Deus me edificou nessa palavra. E conta para o seu irmão. Edifica a vida dele. Talvez seja o dia que seu irmão está mais precisando de uma palavra. Talvez seja o dia que seu irmão está com tanta coisa para fazer que ele não está tendo perspectiva de um momento com Deus, porque ele está muito atarefado, o dia está muito atribulado. E você, meu irmão, você como corpo de Cristo, você precisa cuidar dos outros membros do corpo de Cristo. Você não está aqui a passeio não, meu irmão. Deus te trouxe até aqui, te colocou aqui, nesse lugar, nessa igreja, para que você seja um membro funcional do corpo de Cristo. Quando o dedo do pé se machuca, o primeiro que vai até ele é a mão. Né? Normalmente é isso que você faz, você leva a mão, não é a sua mão socorrendo o seu pé. Cada membro do corpo precisa estar cuidando do outro. É experiência com Deus. Então, quando se diz provem como o Senhor é bom, é tenham intimidade com Deus, é conheça Deus profundamente. Mas não é teoricamente. Tem gente que conhece a Deus teoricamente. Decora versículo de Bíblia, está aqui todo domingo, entrega o dízimo, mas não vive uma só palavra do que Deus lhe ensina. É um obeso espiritual, senta no banco e tome pão da vida, e tome pão, e está só engordando, não edifica a vida de ninguém. É preciso compartilhar a bênção. Quando o salmista escreve, vê como o Senhor é bom, ele sugere que você esteja atento às coisas de Deus que estão à sua volta. Ele sugere que você esteja ligado em Deus o tempo todo. Que em todas as decisões, que em tudo que você falar, em cada gesto, no seu respirar, você considere a presença de Deus. Provar e ver o quanto o Senhor é bom é uma indicação de que nós precisamos estar perto dele, de que a presença de Deus não pode ser desprezada em momento algum da sua vida, nem quando você estiver vivendo o bom tempo da sua vida, e menos ainda quando você estiver vivendo as adversidades da vida, porque dias cinzas virão, e você precisa vencer esses dias com a presença do Senhor na sua vida, com o Espírito Santo na sua vida. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho nós não podemos nada. Nós só conseguimos com o Senhor. É com o Senhor que nós vencemos as nossas batalhas. Sozinho a gente só bate cabeça. Eu bati cabeça muitas vezes na minha vida porque não levava em consideração como o Senhor é bom. Eu tomava as minhas decisões e achava que não precisava de Deus. Mas a palavra de Deus diz, não se estribes no seu próprio conhecimento. O que é se estribar? Estribo de cavalo, você não tem um lugar que você põe o pé e fica mais alto? É isso, não se estribe, não suba no seu conhecimento. Seja humilde, porque Deus concede graça aos humildes, mas aos soberbos Ele resiste. Então, meus queridos irmãos,
quando você ler agora o Salmo de número 34, no seu versículo 8, lembre-se de que isso aqui é uma intimação para que você viva na presença do Senhor. E esse versículo ainda traz uma outra palavra que é maravilhosa, porque ele diz assim no finalzinho: abençoado é o homem que em Deus se refugia. Abençoado. Abençoado vem da palavra Macários, e essa palavra, ela indica a condição de felicidade, a condição de avanço, de crescimento, de evolução de vida. Ser abençoado, como muita gente pensa, não é ser abençoado financeiramente. Ser abençoado é crescer em espírito, é sair dessa estatura de pecador e, sabe, o espírito vai crescendo dentro da gente. É isso, é crescimento espiritual. Quando a palavra diz abençoado é quem se refugia no Senhor, nós estamos falando daquele que conhece ao Senhor e vive segundo a vontade do Senhor. Abençoado é. Essa bênção se refere à certeza de viver sob a proteção e o cuidado constante de Deus. Em hebraico, abençoado sugere progredir, sugere prosperar. Agora, essa prosperidade, ela é resultado da intimidade com Deus. Essa prosperidade não é pelas suas forças, é pela bondade do Senhor. Amém? Davi nos mostra a generosidade de Deus sobre as nossas vidas, as bênçãos que Deus concede, e busca colocar dentro de nós um sentimento de satisfação de sermos servos de Deus, de sermos filhos amados de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu tinha acabado de fazer minha devocional pela manhã com esse texto, e Deus me falou sobre isso. No outro dia pela manhã, minha devocional, vou fazer Romanos 12, 2, que eu gostaria que você abrisse. Aí, a irmã até já leu aqui hoje, mas eu gostaria que você abrisse, porque nós vamos ver. Lembra que a gente falou que a palavra de Deus, ela se completa, ela é conectada, ela é ligada, totalmente ligada uma à outra, e ela não se contradiz. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a mesma coisa, se você for pegar o texto original, é a mesma coisa de provar e ver de como o Senhor é bom. É exatamente o mesmo recado. É exatamente a mesma coisa, provar e ver que o Senhor é bom. E esse texto me trouxe à cabeça uma frase de Charles Spurgeon, grande pregador, grande homem de Deus. Um dia ele escreveu que a nossa biografia, ela não é determinante para o nosso futuro, que em Cristo nós podemos promover grandes mudanças. Presta atenção. Não tomem a forma do mundo, transformem-se. Podemos promover grandes mudanças. Spurgeon com certeza estava inspirado para poder escrever isso aqui, pela palavra.
E eu quero te falar sobre isso, sobre mudança, sobre transformação, porque se nós não passarmos por um processo de transformação radical, nós não vamos experimentar essa plenitude da bondade de Deus. Então eu quero começar te dizendo que mudança não é algo fácil de acontecer, não. Mas também não é tão complicado quanto a gente acha que é. Existem 3 passos simples que a Bíblia nos dá para que a gente possa passar por esse processo de transformação. O primeiro passo é confiar na promessa da mudança. O segundo é receber o poder da mudança. E o terceiro é aceitar o desafio da mudança. E eu quero te dizer que você dispõe de todos esses mecanismos de transformação. E eu quero começar falando com os irmãos rapidamente sobre confiar na mudança. O profeta Ezequiel escreveu no capítulo 11 a seguinte promessa de Deus: darei a eles um coração e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então eles agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida, uma promessa de transformação. Ele vai transformar o seu coração endurecido pelo sofrimento, pelos traumas que você carrega, pelo pecado que você já cometeu. Ele vai tirar esse coração endurecido e vai colocar em você um coração cheio de humanidade. E por que cheio de humanidade? Porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Isso significa que alguns atributos de Deus são comunicáveis, e Ele fez questão de compartilhar isso conosco. Deus é amor, você também é capaz de amar. Deus é perdão, você também é capaz de perdoar. Deus nos deu esses atributos. Quando Ele fala, vou te dar um coração de carne no lugar desse coração endurecido, Ele está falando em colocar dentro de você o desejo de reproduzir a imagem e semelhança sobre a qual você foi construída. Essas promessas proféticas de Ezequiel foram cumpridas em Jesus. O sacrifício de Jesus Cristo nos liberta, e assim o Espírito Santo efetiva em nós essa promessa. Não importa o que você viveu no seu passado, Deus pode te conceder uma nova vida, desde que você acredite na promessa de transformação. E é claro que você admita a necessidade de mudar. Isso é mais fácil do que a gente imagina. Siga as instruções de Romanos 10. Confesse que Jesus é seu Senhor e Salvador. Creia com o seu coração, fale com a sua própria boca que Jesus Cristo é o Messias. Faça isso para a sua salvação. É isso que Paulo diz em Romanos 10. Seu passado não pode ser uma barreira que te impeça de construir uma vida repleta da bondade de Deus e abundante de bênçãos. Às vezes, a obra do Senhor está precisando muito de você, e o inimigo sopra no seu ouvido que você não é digno disso, que você um dia nem está aqui, porque você é pecadora, porque a igreja é perfeita demais para você, porque Deus não te aceita porque você pecou. O inimigo sopra isso no seu ouvido, e sabe o que você diz? Eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Você se esconde atrás de uma desculpa construída pela ação do inimigo. Não deixe o seu passado ser uma barreira para você viver as coisas de Deus. Lembre-se de que Jesus Cristo, o sacrifício do Cordeiro perfeito, é a solução definitiva para o pecado. Em Cristo, o seu pecado já foi perdoado. Sabe o que está faltando em você?
amor próprio. Está faltando você liberar perdão para você mesmo. O Senhor já te perdoou. Qualquer dúvida, leia Isaías depois. Ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas angústias. Foi tudo com Ele para a cruz. E você está acreditando na mentira do inimigo que você não é digna de estar aqui na igreja, de fazer a obra do Senhor, que você não é capaz de louvar ao Senhor, que você não é capaz de ministrar na vida de alguém que está precisando de um aconselhamento. Eu vou dizer um negócio para você: se você deixar tudo por conta do seu pastor, ele vai adoecer, ele vai ficar doente, ele não vai dar conta. Aí vocês vão carregar um outro peso de ter matado o ministério do seu pastor. O Senhor te trouxe aqui com um propósito claro: que você seja bênção. Lembre-se do que ele fala para Abraão, quando ele diz para Abraão sair do meio dos parentes e ir para outro lugar. Ele fala assim, ó: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu abençoarei quem te abençoar. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Só que aí ele coloca uma condição. Ele fala para Abraão assim: mas seja tu uma bênção. Amém? Deus te trouxe aqui com um objetivo: que você seja bênção no reino de Deus, nessa igreja, nesse ministério, na vida do irmão, na vida das pessoas necessitadas. Nós não estamos aqui fazendo peso na terra, não. Aliás, tem uma passagem nos evangelhos que é maravilhosa. Sabe, o cara tinha lá uma figueira que estava lá há 3 anos e não dava fruto nenhum. O que ele fala? Vamos cortar esse negócio aí. Você está fazendo peso na terra. Ô meu irmão, se você não gerar fruto para o reino de Deus, você é essa árvore que não dá fruto. Pode chegar um momento que você vai ser cortado. E árvore cortada seca no chão, vira madeira, vai para o fogo. É lenha. Então leve a sério o chamado do Senhor para a sua vida. Permita-se se transformar para o reino de Deus. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ah, pastor, o senhor está falando isso é muito bonito na teoria, mas aqui dentro de mim eu tenho coisas que eu não posso falar, que eu não posso abrir para ninguém. Nós não estamos aqui te pedindo para você contar a sua vida para nós, e nem para que a sua vida seja alvo de fofoca. Porque tem crente que não sabe nem pedir oração, faz fofoca na igreja. Vamos orar pela irmã porque ela teve um problema com o marido dela, e a irmã traiu o marido, o casamento. E fala o nome da irmã e do marido. Isso é fofoca. Deus sabe o motivo pelo qual vai orar. Só fala assim: irmãos, a irmã está passando por tempos difíceis, vamos orar por ela. Ponto. Nós não estamos pedindo para você falar o que está acontecendo na sua vida, o que você carrega dentro do seu coração, não. Mas nós estamos te dizendo para você fazer o que a Bíblia te ensina a fazer. Entra lá para o seu quarto, fecha a porta, abra o seu coração, rasgue o seu coração diante de Cristo, porque no secreto Ele te ouve, e Ele te atende, e Ele perdoa, porque Ele é fiel e justo. Ele tem poder para salvar e para perdoar. Faça isso, tira isso de dentro de você, porque o Senhor quer colocar dentro de você um novo coração, não um coração endurecido pelos seus traumas, mas um coração cheio dos atributos de Deus que Ele compartilhou com você. Acreditar na promessa de Deus e confessar os pecados é um reconhecimento de que nós precisamos de mudança. E um reconhecimento de que sozinho a gente não consegue. É com Ele, é com o Espírito Santo, é com o Senhor que a gente se transforma. Portanto,
faça isso. Experimente a partir de hoje ter o seu tempo a sós com Deus. É muito bom e útil e é maravilhoso a gente orar em família. Sabe, sentar todo mundo em torno da mesa, agradecer pelo alimento. Ir lá no quarto, orar com os filhos antes de dormir, orar com a esposa. Isso é maravilhoso. Mas é necessário ter o seu tempo sozinho com Deus. E fica aqui uma pergunta só para sua reflexão pessoal. Há quantas anda o seu tempo a sós com Deus? Esse seu tempo de intimidade com Deus? Uma vez por semana, uma vez por mês? Tem mais de ano que você não faz? Retoma isso. Entra para o teu quarto, chama Jesus Cristo para uma conversa sincera e deixa Ele limpar o seu coração. Deixa Ele te transformar. O segundo ponto é: receba o poder da mudança. Eu sei, meus irmãos, que às vezes parece que nada vai dar certo. Parece que tudo são possibilidades contrárias a nós. Eu sei disso. Mas você sabe por quê? Porque nós temos impulsos que são difíceis de dominar. Porque nós somos facilmente seduzidos pelas coisas que o mundo nos apresenta. Ou você não conhece um irmão que deixa de vir ao culto para assistir a final do campeonato que o Flamengo vai jogar. Eu queria muito que as pessoas tivessem a mesma fidelidade a Deus e declarassem essa fidelidade como elas declaram fidelidade ao Flamengo. Elas cantam a plenos pulmões: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo, eu hei de ser. Eu queria vê-las gritarem: uma vez servo de Cristo, sempre servo de Cristo, para sempre eu serei. Nós somos tão fiéis a tantas coisas, tantas situações, mas a nossa fidelidade a Cristo parece ser algo secundário, parece não ser importante. E mais que isso, ainda há um inimigo invisível que fica sondando as nossas fraquezas. Pedro diz que ele anda ao redor e ao menor vacilo ele empurra a gente para o pecado e quem sabe para o inferno. E uma vez, fazendo uma exegese bacana desse texto, eu descobri que em grego a palavra ao redor, que em algumas situações é traduzida aqui para nós no português como de redor, tem um significado diferente. É muito mais assustador do que a gente imagina. Porque a palavra ao redor, a expressão ao redor, nos dá um certo conforto, uma certa proteção. Por exemplo, existe perigo ao redor da igreja. Esse perigo está lá fora, ele não está aqui dentro. As paredes do templo estão meio que um obstáculo para esse perigo. A gente se sente um pouco protegido quando a gente carrega a ideia de que o inimigo está ao redor. Mas quando a gente se aprofunda no texto, a gente percebe que a ideia é de redor. O que é isso? É do lado, é colado na gente, é pertinho. Significa que ele pode estar sentado aí do seu lado, irmão, soprando no seu ouvido os pensamentos intrusivos e aleatórios que não tem nada a ver com o que você veio fazer aqui, te convencendo a duvidar da palavra do Senhor. Então é mais assustador, ainda tem isso, ainda tem o inimigo invisível que anda atrás da gente tentando nos empurrar para o pecado, nos tragar ao inferno, ainda tem isso. Mas eu quero te dizer que esses obstáculos, a nossa sedução pelas coisas do mundo, os nossos impulsos que não dominamos, o inimigo invisível que anda de redor, esses obstáculos, eles podem ser superados. Você tem autoridade sobre eles.
Você só precisa ter a convicção de que o amor de Deus supera esses impulsos. Essa é a promessa de Deus, um coração novo, um espírito novo. Sabe como isso acontece na vida da gente? Eu vou fazer uma metáfora aqui para ver se você entende isso. Sabe aquela moça jovem que nunca se importou com esporte, com futebol, por exemplo, e aí ela se apaixona? É questão de tempo, semanas, até ela estar indo no estádio com a camisa do clube. O convívio, a presença desse namorado mudou todos os interesses dela, todas as formas de pensar que ela tinha. A presença de Deus é assim, meu irmão. O Senhor vai mudando os nossos interesses, Ele vai mudando as nossas prioridades, Ele vai nos conduzindo para aquilo que agrada, para aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Tenha convicção de que a presença de Deus na sua vida é o suficiente para você vencer todos os obstáculos. E você precisa ter a convicção de que a comunidade cristã se sobrepõe às seduções do mundo. Você faz parte de uma comunidade cristã, que não é exatamente essa igreja, mas todas as igrejas que servem verdadeiramente a Jesus Cristo. É uma comunidade cristã. Dentro dessa comunidade cristã, há lugares em que a gente se reúne em grupos para adorar, para louvar, para falar com Deus, para prestar culto ao Senhor. E aí sim são as nossas igrejas locais. Eu lá na Batista, vocês aqui na Igreja Porta Formosa. Estar nessa comunidade cristã é o que nos fortalece. Nós somos seres sociáveis. Nós fomos criados por Deus para vivermos juntos, em comunhão, em comunidade. E a palavra de Deus diz assim, olha, não deixem de congregar como fazem muitos. Não deixem de estar na igreja, não deixem de cultuar, não deixem de adorar ao Senhor. Estar nessa comunidade confirma os nossos valores, fortalece o nosso caráter cristão, nos ajuda a fazer o que sozinhos a gente não ia fazer. Por isso é importante presença constante nos cultos. Não dá para ser crente só no domingo, à noite. Não dá para ser crente uma vez por mês. Não podemos ter uma fé circunstancial, que oscila. A nossa fé precisa ser firme, inabalável como rocha. Tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus também. Amém? Não deixe de congregar. Frequente os cultos assiduamente. Pastor, você está dizendo que eu não posso faltar nunca? Não, não estou dizendo isso. Vai ter um dia que você não vai conseguir vir. E isso é normal. Sabe? O que não pode é se tornar um hábito, ceder à preguiça, ao conforto do seu sofá. Isso não pode se tornar hábito. A gente teve um problema e ontem eu trabalhei até tardão da noite, mesmo hoje sendo domingo eu precisei resolver um monte de coisas. Eu realmente não estou em condição. Ok, Deus entende. Agora não pode todo domingo isso. Não cultuar ao Senhor. Porque você sabia que foi para isso que Ele nos fez? Para que nós pudéssemos louvar, para que nós pudéssemos honrar, adorar a sua presença. É culto. Você não pode deixar de cultuar o menor problema. O que vai te fortalecer é a presença na comunidade cristã. Eu gosto muito de metáforas, vou fazer mais uma. Quem aqui já observou uma churrasqueira? Quando ela está com a brasa alta,
Já, né, Joel? Não é? Você pode pegar a brasa mais vermelha que está lá, se você tirar ela do meio das outras e deixar aqui num canto, ela vai se esfriar, ela apaga. Você sabe como que ela vai voltar a cumprir a missão dela? De fornecer calor, de ser fogo para assar a sua carne, quando você colocar ela no meio das outras de novo. As outras vão acendê-la, mesmo que ela já tenha apagado por completo. Esse é o seu papel aqui dentro. Está vendo o fogo do Espírito Santo se apagar no coração do irmão? Junta nele lá, meu irmão, põe o fogo que está em você nele. É você que vai acendê-lo. Quanto mais nós andamos juntos, mais nós nos parecemos uns com os outros e com Cristo Jesus. Amém? Ande junto com seus irmãos. Andem junto com o seu pastor. O pastor foi levantado pelo Senhor como autoridade na sua vida. O Senhor direciona o pastor. O pastor que está debaixo da submissão do Senhor também está debaixo da bênção. Se você andar com ele debaixo de submissão, você também vai estar debaixo da bênção. Amém? Transformação acontece quando nós aplicamos o que nós aprendemos, o ensino da palavra de Deus, em meio às turbulências da nossa vida, dos nossos relacionamentos interpessoais, nos problemas financeiros. Quando a gente aplica o que a gente aprendeu de Deus, a transformação acontece. Amém? E por fim, o Espírito de Deus que habita em nós derrota os demônios. É tão maravilhoso. Lúcifer caiu lá, o diabo caiu lá com qual o percentual de anjos que ele trouxe com ele? Qual a quantidade? Um terço. Não é isso? Sabe o que significa isso? Para cada um que caiu, tem 2 que lutam por nós. 1/3 caiu, mas 2/3 permaneceram fiéis. E pela fé, nós somos cuidados por Deus. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, embora ele seja poderoso. Ele organizou um exército destrutivo, global, e nos rodeia ferozmente. Porém, o mais importante é que o Espírito Santo de Deus habita em você e atua em sua defesa. E essa verdade tem que produzir no seu coração confiança na promessa da bondade de Deus. É a confiança que você precisa para se aproximar de Deus, conhecê-lo intimamente e, de uma vez por todas, experimentar o quanto Deus é bom. Prova e vê. Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar a aceitar esse desafio de mudança, a deixar Deus te transformar. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento e fechasse os seus olhos e num momento de intimidade profunda com Deus, você orasse ao Senhor para que o Espírito Santo te mostrasse o que tem dentro de você e precisa ser transformado, precisa ser mudado. Busca aí dentro do seu coração pelo menos uma coisa que você deseja mudar. Só uma. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ser impossível? Não. Aceite o desafio da mudança. Ora aí, fala com Deus agora. Pai, eu menti, eu não quero mentir mais. Pai, eu olho para as mulheres com olhos de pecado, eu não quero fazer isso mais, eu rejeito esse pecado em nome de Jesus. Pai, eu tenho preguiça de cultuar ao Senhor, tira de mim essa preguiça.
Fala com o Senhor o que você precisa mudar para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Transformem-se pela renovação da sua mente. E a sua mente será renovada pela palavra de Deus, pela intimidade com o Senhor. Coloca a mão aí no seu coração, num ato simbólico. E fala com Deus assim: Pai, eu me sinto tão acolhido por você, Pai. Apesar de eu ser quem eu sou, de ter feito tudo o que fiz, mas o seu amor em Cristo Jesus nos alcançou. Pai, troca esse meu coração duro por um coração de carne que reflita a sua imagem e semelhança e que edifique vidas para o teu reino. Pai, tira de dentro de mim o pecado e encha-me com o teu Espírito Santo. E que pelo poder do Espírito Santo haja espaço na minha vida, no meu coração, na minha casa, nesse ministério, apenas para as coisas que vêm do Senhor. Pai, que o Senhor seja único em nossas vidas. Que nós possamos te cultuar, te adorar, com a comunhão do corpo de Cristo, com a fidelidade à tua palavra. Ó Senhor, aquece os nossos corações com o fogo do Espírito Santo. Transforma-nos em nome de Jesus Cristo. Transforma-nos para que teu reino cresça nesse lugar. Usa-nos, Senhor Deus, com ousadia para levar a sua palavra. A tua palavra nos diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas espírito de coragem, de ousadia para ministrar a palavra. Pai, que nós sejamos usados no teu reino. E que o teu reino cresça, mesmo que para isso eu precise me diminuir o suficiente para ser imperceptível. Toda a honra e toda a glória são do Senhor, Pai. Oh Deus, que a sua bênção seja sobre o seu povo nesse lugar. Que o seu imenso amor, que a graça salvadora do seu Filho Jesus e as vitórias e consolações do Espírito Santo sejam com a tua igreja nesse lugar, com o teu povo onde quer que eles estejam. Transforma-os, Senhor Deus, para que eles possam ter experiências pessoais com o Senhor, serem perceptíveis, serem bastante perceptivos nas coisas do Senhor, e que eles possam, Senhor Deus, ser usados em nome de Jesus Cristo. Oh Pai, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite. Foi o Senhor quem nos trouxe, e que o seu propósito para as nossas vidas seja cumprido em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos. Abençoa-os, ó Pai, em todas as áreas de suas vidas. E que a sua generosidade dê a eles também um coração generoso para a manutenção da sua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.